Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós vamos para mais uma videoaula e hoje a ideia é nós falarmos sobre os diferentes tipos de tecido epitelial de revestimento, ou seja, nós vamos trabalhar com classificação de tecido epitelial de revestimento. Lembrando que o tecido epitelial, ele além de ter o tecido epitelial de revestimento, existe o tecido epitelial glandular, que nós vamos trabalhar em uma outra videoaula. Então, a ideia inicial, nós vamos começar trabalhando com os diferentes tipos de tecido epitelial de revestimento simples, em que vai mudar o formato da célula, e aí depois disso nós vamos trabalhar com os outros tipos de tecido epitelial de revestimento. Então, nós vamos começar com essa lâmina, que é uma lâmina de rim, e mesmo num aumento menor, é fácil de identificar que se trata de um rim devido à presença tanto dos túbulos renais, que são essas estruturas, mas principalmente dos corpúsculos renais, que são essas estruturas circulares que a gente vê distribuída por todo o córtex histológico. Então, lógico, isso aqui é um córtex histológico do córtex renal, e aí nós vamos usar esse córtex histológico do córtex renal justamente para trabalhar dois tipos de tecido epitelial de revestimento. O primeiro tipo de tecido epitelial de revestimento que nós vamos tratar aqui é o tecido que justamente forma o que se chama de cápsula renal ou cápsula de Bowman. Se vocês olharem nessa imagem, nós temos 4 setas indicando um tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso ou plano. Então nós temos aqui as células com o núcleo achatado, ou seja, paralelo à membrana basal, lembrando que sempre abaixo do tecido epitelial nós temos uma membrana basal, então nós temos um tecido epitelial plano simples formando a cápsula renal, que é essa estrutura que vocês veem aqui, delimitada por essas 4 setas mais escuras. Isso aqui é o que se chama de glomérulo renal, que mais adiante se estuda isso dentro do sistema urinário, que é a parte do rim responsável por fazer a filtragem do sangue. E a parte inicial da unidade funcional do rim, que se chama néfron. Então, a partir daqui, e pode observar a grande quantia de hemácias que tem, se forma o chamado filtrado glomerular, que é o início da formação da urina. Esse filtrado do sangue, então, ele é capturado nesse espaço, chamado espaço glomerular ou espaço de Bowman, e que é revestido pela cápsula glomerular ou cápsula de Bowman. Mas o foco nosso hoje é reconhecer um tecido epitelial plano simples, que é o que a gente vê aqui indicado por essa seta. Como já é de conhecimento de todos que a membrana plasmática das células possui uma espessura inferior à resolução dos microscópios ópticos, então nós usamos como um guia para classificar o formato da célula, o formato do núcleo. Então aqui vocês têm núcleos achatados, paralelos à membrana basal, então isso é um epitélio plano, tem só uma camada, epitélio plano simples. Se nós, nesse mesmo aumento, olharmos as estruturas chamadas túbulos renais, que são essas estruturas que nós vemos aqui, nós temos o epitélio cúbico simples. E por que eu sei que essas células são cúbicas? Porque elas são formadas, o formato do núcleo é redondo, então eu sei que são células cúbicas. Por que eu sei que esse epitélio é simples? Porque entre a membrana basal, que não se consegue ver também pela espessura, e a borda livre do epitélio, eu tenho só uma camada de célula. Então eu tenho aqui um epitélio cúbico simples. Então todos os túbulos renais, se nós passearmos por essa lâmina aqui nesse aumento, todos os túbulos renais são formados por epitélio cúbico simples. Então nessa lâmina nós vimos os epitélios plano simples, uma única camada de célula pavimentosa, e o epitélio cúbico simples, epitélio plano simples e
próximo a ele sempre nós vamos ter o epitélio cúbico simples. Nessa outra lâmina aqui, é uma lâmina de intestino delgado. E eu sei que é intestino delgado devido à presença das vilosidades intestinais, que são essas estruturas aqui visíveis em um aumento pequeno. Essas vilosidades têm o papel, elas servem para aumentar a superfície de absorção do epitélio. Quando nós aumentamos o aumento, quando a gente coloca num aumento maior, a gente vê que esse epitélio, então vou diminuir um pouquinho o aumento, para a gente ter uma ideia da vilosidade intestinal, bastante sangue aqui dentro de vaso sanguíneo, que está dentro desse conjuntivo frouxo, e essa vilosidade, assim como todo o intestino, é revestido por epitélio cilíndrico, ou seja, a célula é alta, simples, apenas uma camada de célula. Então, a membrana basal, como eu já falei, que a gente não enxerga, ela está nessa localização. Aqui está a borda livre do epitélio, então entre aqui e aqui eu tenho apenas uma camada de célula, então epitélio simples. Essa célula é alta, então é um epitélio cilíndrico simples ou colunar simples. Nesse epitélio do intestino, eu também tenho a presença das glândulas unicelulares chamadas células caliciformes. Também é importante observar que, dependendo do corte, da forma com que esse corte é feito, parece que tem mais de uma camada, mas aqui está mais evidente apenas uma camada de célula. Também é importante ressaltar que uma das modificações, aqui se consegue ver, uma das modificações da superfície do epitélio plano simples, que a gente, cilíndrico simples, são os microvilos. Essa estrutura que a gente vê aqui, visível apenas em microscópio eletrônico, é formada por microvilos, que forma o que se conhece também por borda em escova. Mais uma mudança da superfície da membrana plasmática dessas células absortivas para aumentar a superfície de absorção do intestino. Então, epitélio cilíndrico simples e, nesse caso, com a presença de microvilosidades. Bom, nessa lâmina nós vamos ver um epitélio já estratificado. O que significa epitélio estratificado? Com mais de uma camada de células. E aqui nessa imagem nós temos os dois tipos de epitélio estratificado pavimentoso. Um com queratina e outro sem queratina. Então esse corte superior é um corte de pele delgada, ou seja, poderia ser uma pele da parte interior do antebraço, do braço, do próprio lábio. Então é uma pele delgada, e aí nós vamos ver o tipo de epitélio que forma a pele, e aqui nós temos um corte histológico do esôfago, e nós vamos ver o tipo de epitélio que reveste esse órgão. Então, quando a gente olha o epitélio que forma a epiderme, que é a parte mais externa da nossa pele, que é a que a gente enxerga, nós temos um epitélio estratificado. E por que ele é estratificado? Porque ele tem mais de uma camada de células. Entre a membrana basal e a borda livre, nós temos várias camadas celulares. E esse epitélio, toda vez que eu classifico um epitélio como estratificado, eu tenho que falar também do formato da célula. Se nós olharmos a última camada de células aqui, ela também é pavimentosa, núcleo paralelo à membrana basal. Então isso aqui é um epitélio estratificado, pavimentoso. Observem que a gente tem outros formatos de célula, mas para classificar os epitélios estratificados, a gente considera o formato da última camada. As células nascem aqui e chegam até aqui, depois, quando se estuda a pele, se vê um pouco mais a fundo como isso funciona, mas o objetivo aqui é estritamente classificação do epitélio. Então é o epitélio estratificado pavimentoso, e vocês conseguem ver essa região aqui, como se fosse descamando esse epitélio, que é a camada chamada de queratina, que é uma camada de proteína que protege a pele.
Essa queratina é formada por essas células, que são chamadas de queratinócitos, que acumulam proteína, e chega um momento em que esse acúmulo de proteína provoca morte celular e, como consequência, se tem a formação dessa camada protetora de queratina. Portanto, nós temos aqui um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Toda vez que eu classifico um epitélio estratificado pavimentoso, eu tenho que dizer se ele tem ou não queratina. Então aqui nós temos epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. Já quando a gente olha o esôfago, nós temos o mesmo tipo de epitélio. Ele é um epitélio estratificado, porque tem várias camadas de célula. Ele é pavimentoso, porque a última camada de células é achatada. Porém, vocês podem observar com clareza aqui que a célula, quando termina, não tem queratina sobre ela. Então, é o epitélio típico da mucosa do esôfago, por exemplo, e da boca também. Então, esse aqui é um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, porque não tem queratina na superfície. Então, já falamos de epitélio simples, com os 3 formatos de célula, o pavimentoso, o cúbico e o simples, e o cilíndrico, e aqui nós estamos vendo o epitélio estratificado, vimos o estratificado e pavimentoso e vimos os 2 tipos, o com queratina e o sem queratina. Um outro tipo específico de epitélio é o epitélio de transição, que é esse que nós estamos vendo aqui. Esse epitélio de transição é o epitélio típico do sistema genital, tanto é que alguns livros tratam esse epitélio como epitélio, ou tratam ele como urotélio. Então nós temos epitélio de transição ou epitélio polimorfo. Por que ele recebe esse nome? Esse corte, e agora nós vamos entender isso, esse corte da esquerda, ele representa uma bexiga quando está vazia. Esse corte da direita representa uma bexiga cheia. Então nós temos, são cortes histológicos de bexiga, representando o momento que ela está vazia e o momento que ela está cheia. E agora nós vamos ver o que acontece com esse epitélio quando a bexiga está vazia, ou seja, quando esse epitélio está relaxado. Então, o que caracteriza um epitélio de transição? É a sua alteração de forma, e por isso que ele é polimorfo, porque a forma altera conforme o grau de preenchimento do órgão. Ele é um epitélio mais alto, e se a gente olhar em detalhes, existem as chamadas células em guarda-chuva, que são células que cobrem diversas outras células, como por exemplo essa aqui, essa outra aqui. E esse epitélio, como ele tem urina em seu interior, no interior desse órgão, esse epitélio tem que ser extremamente impermeável, justamente para evitar que as substâncias tóxicas que estão na urina atravessem o epitélio e cheguem à corrente sanguínea. Observem aqui no tecido conjuntivo a grande quantidade de vasos. Então, esse epitélio ele é extremamente rico em junções oclusivas. Inclusive, se consegue ver o limite das células, as células em guarda-chuva, e o limite dessas células, justamente evitando que o que é tóxico daqui passe por sangue. Então, isso aqui é uma imagem típica de um epitélio de transição em uma bexiga vazia, ou seja, quando ele está relaxado. Quando nós olhamos esse mesmo epitélio com uma bexiga cheia, ou seja, quando ele está com tensão, a gente vê que essas células elas eram mais globosas e elas ficam mais achatadas. Por isso que esse epitélio, como eu já falei, é chamado de polimorfo. Ele tem essa estrutura que suporta essa tensão, esse estiramento sem lesionar, evitando então, mesmo com a bexiga cheia, que as substâncias tóxicas daqui passem para a região dos vasos sanguíneos, passem para o tecido conjuntivo. E o último tipo de epitélio de revestimento que nós vamos tratar é o que se conhece por epitélio pseudoestratificado. Isso significa dizer que ele é um epitélio que parece, por isso que é pseudo,
estratificado, mas não é estratificado. Ele tem apenas uma camada de células com os núcleos em diferentes alturas. É o epitélio típico do sistema respiratório. Tem em outros órgãos também, mas o sistema respiratório é onde tem maior quantidade desse epitélio pseudoestratificado. Observem também que pelo formato das células são células cilíndricas. Então, ele é um epitélio pseudoestratificado cilíndrico, porque as células são altas. Mas também, mesmo nesse aumento, a gente consegue ver como se fossem uns cabelinhos na superfície apical dessa célula, na borda livre. Então, quando a gente aproxima um pouco mais o corte histológico, a gente consegue ver os núcleos das células em diferentes alturas e essa camada aqui. Bom, essas estruturas que se vê aqui são os chamados cílios. São modificações de membrana que são móveis, então eles se movimentam e em vivo, aqui em cima tem muco produzido tanto por glândulas, que aqui nesse corte não aparece, mas que estão nessa camada aqui, quanto por células caliciformes, que estão dentro do epitélio. Esse é um corte histológico que ele é corado não para ver célula caliciforme, teria que usar uma outra coloração. Mas, em alguns casos, se consegue ver como aqui, ó. Então, resumindo, esse epitélio é um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Nome completo dele, então, epitélio pseudoestratificado, cilíndrico com células caliciformes. Tá? Cilíndrico ciliado com células caliciformes. E esses cílios aqui, como eu falei, são modificações que têm movimento. E se observa aqui uma linha mais escura na base dos cílios, que são formados pelos centríolos, que dão base para que esse cílio tenha movimento, que isso aí se explica na aula, em outra oportunidade é explicado isso também. Então, epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Bom, espero que com essa visão geral vocês possam ter uma noção de como classificar os epitélios de revestimento. Numa próxima aula nós vamos trabalhar com os epitélios glandulares, ou seja, os epitélios que secretam. Resumindo, o que nós vimos? Os epitélios de revestimento simples, com os 3 formatos de célula, pavimentoso, cúbico e cilíndrico. Vimos os epitélios estratificados, pavimentosos, com e sem queratina. Vimos o epitélio de transição ou epitélio polimorfo. E, por fim, o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes, típicos do sistema respiratório.